falar com você algo muito interessante na palavra. Eu estava meditando, já preguei aqui nas outras reuniões, vou pregar nessa para você. Hoje eu quero falar contigo que Deus também trabalha com a dor. E às vezes Deus usa a dor para nos transformar. Deus usa a dor para mudar a nossa vida. Às vezes Deus pode permitir que alguém nos repreenda, alguém até mesmo fira, venha ferir você. Às vezes até nos injustiçar. Deus muitas vezes trabalha com a dor para nos transformar. Às vezes Deus nos faz em pedacinhos. Mas se você ficar perto dele, ele reconstrói você de novo. E muitas vezes o que Deus está fazendo pode ser até mesmo um pedido de uma oração que nós fizemos a ele. Porque muitas vezes no culto, na igreja, eu e você já oramos para Deus nos moldar, nos transformar. Deus pode usar o pastor, pode usar o irmão do lado, pode usar o obreiro, pode usar o seu chefe, pode usar o ímpio como pode usar um justo. Mas Deus, tudo é um trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes você fica chateado com o fulano, mas às vezes Deus está permitindo que o fulano seja mais ríspido com você, para transformar você. Às vezes para tirar de dentro de você uma capacidade, um potencial que você tem, que estava escondido. E para extrair o que existe na terra, você tem que forçar a terra. Você fere a terra para tirar o que ela tem de bom. E lá você encontra o minério, o ferro, lá você encontra o ouro, coisas valiosas. E ainda para transformar aquele ouro na joia que você tem em casa, ou aquele rubi, ou aquela pedra preciosa, ainda tem um processo. Você passa pelo fogo, você vai lapidar, Então às vezes vai doer. Mas sabe que tudo que Deus está fazendo é para o nosso bem. E às vezes você está passando por uma fase que parece que Deus está quebrando você em pedacinhos. Às vezes Deus vai quebrar o nosso eu, vai quebrar tudo que for necessário. Às vezes Deus pode usar uma pessoa para te ferir. Pastor, e agora? Não fique magoado com a pessoa. Porque às vezes Deus está permitindo isso para trabalhar no nosso coração. Então Deus sabe trabalhar com a dor. E existiram pessoas que, se elas não passassem por um momento difícil, elas nunca se voltariam para quem? Para Deus. Então a gente tem que tomar cuidado até mesmo quando você vai ajudar uma pessoa. Ou quando você quer tomar as dores de uma pessoa. Você tem que perguntar para Deus se Ele quer que você ajude. Porque às vezes você pode estar se metendo numa coisa que Deus está fazendo. Não atrapalhe o agir de Deus. Amém. Mas o fulano está passando. Deus, o Senhor quer que eu faça algo? Eu não quero atrapalhar. Vai que é um agir de Deus para Deus moldar essa pessoa. E às vezes Deus precisa nos quebrar o vaso velho e fazer um vaso. E às vezes Deus nos faz em pedacinhos. Então você tem que entender que Deus trabalha com a dor. E eu vou te mostrar pessoas na Bíblia que passaram por um momento de dor. Mas isso na vida deles era um trabalhar de Deus. O Saulo, quem é que lembra do Saulo que virou o apóstolo Paulo? Você já ouviu falar desse homem, sim ou não? Quem era o Saulo? Ele era um perseguidor. Mas o que Deus viu? A dedicação que havia no coração do Paulo, o zelo que tinha no coração dele por servir a Deus. Contudo, ele estava no caminho errado, servindo a religião errada. Mas Deus viu o zelo, ele pensava que estava agindo em favor de Deus, em nome de Deus. Aí teve um dia que no meio do caminho, Deus aparece para ele. E Deus feriu Paulo. Como assim, pastor, feriu Paulo? Primeiro ele cai para trás, e quando ele levanta, ele está cego. Quem é que fez isso com ele? Foi o diabo? Não, foi quem, pessoal? Porque se o Paulo não passasse por aquilo, ele não teria um encontro com Jesus, não se voltaria para Deus. Ele virou outra pessoa, se tornou humilde. Ele precisou que alguém orasse por ele, para ele ser curado. Então Deus sabe trabalhar com a dor. Quando acontecerem coisas na sua vida que você não está entendendo, saiba que tudo é um trabalhar de Deus. Às vezes vai doer, mas o que Deus está fazendo é para o teu bem e muitas vezes é para te transformar numa pessoa melhor. Você tem que conhecer Deus de verdade. E Deus não trabalha só de uma forma, Deus trabalha de várias maneiras. Se você entregou a sua vida para Deus, pare de querer controlar Deus. Querer que Deus faça o que tu quer. Ele não é teu servo, Ele é teu Senhor. E você tem que aprender a obedecê-lo. Amém? Nós estamos aqui para servir a Deus. Deus não é obrigado a fazer a nossa vontade. Deus não é obrigado a responder todas as minhas orações, porque Ele é Deus. E o que nós somos? Ele não é nosso empregado, Ele é Deus. E está na hora de você conhecer Ele mais profundamente, você se aproximar e saber que Deus tem um trabalhar.
E às vezes ele vai usar pessoas como eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Vamos lá? Oséias capítulo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Leia com o pastor o versículo 1. Então tudo que acontece na nossa vida é um trabalhar de Deus. Não fique magoado com as pessoas que Deus vai usar para trabalhar na sua vida. E às vezes ele vai usar até pessoas de Deus que podem te ferir, que podem te injustiçar, até pessoas de Deus que às vezes vão te repreender. Ah, por quê? Calma, Deus está trabalhando na tua vida, tu não pediu para Ele te preparar? Você não disse que queria ter experiência com Ele, que queria servi-lo, que queria melhorar? Então isso é o trabalhar, é o mover de Deus, só que Deus não move do jeito que eu quero. Às vezes você orou, Deus, eu quero ficar rico. Na sua cabeça você montou um negócio, deu tudo certo, aleluia. Como é que Deus fez a coisa? Você faliu 5 vezes. A sua família te abandonou, você ficou devendo aluguel, ia ser despejado. Aí daqui a pouco Deus começou a te reerguer. Mas antes de Deus te erguer, você passou por uma dor. Deus tem um jeito dele de trabalhar. E o jeito dele de trabalhar é diferente da tua cabeça. Na tua cabeça tu projeta uma coisa. Só que às vezes Deus faz outra. Vamos lá? Oséias 6, versículo 1. Lê, pastor, todo mundo junto, que diz sua Bíblia. Vinde. O que a Bíblia diz? E voltemos para o... Primeiro ponto, todo mundo olhe para mim. Quando você for ferido, repreendido, injustiçado, machucado, não importa o que aconteça com você, quem te faça e o que te façam, não sai de perto do Senhor. Sempre volte para perto dele, não importa o que você estiver passando. Se você sair de perto dele, você vai morrer ferido. Daqui a pouco você vai se desviar e vai sair da igreja e vai abandonar tudo. Fique perto. Não saia de perto de Deus. Mesmo quando você for ferido. Qual é o primeiro pensamento da pessoa quando ela é machucada, ela é ferida? Sair correndo. Abandonar tudo, chutar o balde, largar todo mundo, xingar todos e desaparecer. Porque eu estou triste, ferir o meu eu. Não fuja. Porque às vezes isso é um processo, é um trabalhar de Deus, é um mover de Deus para transformar você e a sua vida. Você tem que confiar em Deus. Agora continue comigo. Vinde e voltemos para o Senhor. Por quê, queridos? Por que você tem que voltar para Ele? Leia. Porque Ele despedaçou e Ele nos... Ah, pastor, não fala isso. Deus não é mau. Pastor, Deus é amor. O que Deus fez com Jesus na cruz? Hein, irmãos? O que Jesus passou antes de ir para a cruz? Foi ferido. Cada chicotada arrancava um pedaço da carne dele. No filme, aquele bem famoso Paixão de Cristo, só uma chicotada arrancou um pedaço. Mas as 40 arrancaram. Você imagina as costas dele dilaceradas. Quem é que fez isso com ele? Era um trabalhar de Deus, porque Deus tinha um propósito em Jesus. Tudo bem que o propósito na vida de Jesus era diferente. Mas às vezes Deus trabalha com a ferida, Deus trabalha com a dor. E às vezes Deus tem que tocar naquele ponto que você não gosta e que dói. Porque Deus precisa tratar você. E você tem que parar com esse Deus dos contos de fadas que você conheceu e que você aprendeu. É hora de você conhecer o Deus soberano. Pastor, mas Ele é amor. Ele é amor, mas mais do que amor, Ele é justiça. Sabe por quê? Porque amor demais sem justiça dá coisas erradas. É que nem o seu filho apronta na escola e depois você vai lá brigar com a professora porque a professora repreendeu ele. E ela repreendeu ele com justiça, porque ele estava errado dentro da sala de aula. Mas vai o pai e a mãe, que tem amor demais, passar a mão na cabeça do filho e defender o filho quando o filho está errado. Deus não faz isso, porque Deus é justiça. Ele pode ser amor, mas Ele é justiça. Amém? E Ele sabe fazer as coisas. E o nosso Deus, irmão, Ele é mais profundo do que tudo isso que você conhece. Ele é justo. Ele sabe fazer a coisa. Então a Bíblia diz, porque Ele despedaçou. E tem fase da vida que Deus permite que você seja despedaçado, desmontado. Por quê, pastor? Porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus quer moldar você. Não fuja daquilo que Deus quer fazer. Às vezes nós queremos a recompensa, mas não queremos passar pelo processo que nos leva à recompensa. Nós queremos a vitória, mas não queremos passar pelos passos que nos levam à vitória para a gente chegar onde um dia vamos chegar. Então olha que a Bíblia diz, volte para Ele, porque Ele despedaçou. Mas o que diz a Bíblia? Mas Ele nos... Então não saia de perto de Deus. Não pare de orar, não pare de vir na igreja, não pare de buscar, não importa o que está acontecendo contigo, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando. Agora continue que tem mais no Oséias. Ele fez a ferida. E o que Ele fará, queridos? Deus sabe trabalhar com a dor.
E às vezes Deus usa a dor para nos moldar. Às vezes vai doer, às vezes vai ser difícil, mas tudo que Deus faz nos leva a crescer. Não fuja do que Deus está fazendo. A Bíblia está dizendo, volta para perto dele. Você tem que conhecer mais o seu Deus, saber quem ele é. Agora continua comigo, vamos lá, o versículo 3 diz assim, ó. Como é que diz o 3? Conheçamos. E é verdade, você conheceu. Só que o que você precisa agora? Vamos lá? Prossigamos em conhecer o... É isso que você precisa agora, você precisa se aprofundar. Seu Deus é amor? Sim, mas ele é muito mais do que amor. Ele também é justiça. Ele também fica brabo. Então Deus tem vários atributos e talvez você ainda não conhece ele na plenitude que ele tem. Você conhece ele superficialmente. E por isso você quer controlar Deus. Por isso que às vezes você é uma criança mimada. Se acontecem as coisas do jeito que você não quer, você já faz beiço. Eu vou ter que fazer a campanha aqui cortando o beiço. Amém? Porque se às vezes as coisas não acontecem como a pessoa quer, não é tudo do jeito dela, ela quer que todo mundo sirva a ela. Inclusive ela quer que Deus seja o empregado dela. Deus, o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo, o Senhor vai abrir essa porta, e se Deus não quiser? Ah, eu vou sair da igreja e vou para outra lá, porque na outra lá Deus vai abrir a porta. Irmão, Deus é Deus. Você é você. Você tem que se colocar no seu lugar como servo. Está na hora de você conhecer o seu Deus. Às vezes você ora para Deus salvar o seu familiar. Você ora para Deus salvar o seu familiar. E o que acontece? Você ora, Deus salva o meu familiar, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz tal coisa. Aí quando Deus começa a se mover para salvar o seu familiar, às vezes você se intromete. Você fica com pena, vai lá e paga todas as contas dele, tira um empréstimo, suja o teu nome para salvar. E se Deus está permitindo tudo isso acontecer? Porque quando aquela pessoa, às vezes, passar por essa luta, essa grande dificuldade, às vezes ela vai se arrepender e vai ter um encontro com quem? Com Deus. Quantas pessoas só vieram para Deus porque elas passaram por uma dor? Tem gente assim ou não tem? Então Deus sabe usar e sabe trabalhar. Agora, nós precisamos conhecer mais a Deus. Continue comigo. Aí diz a Bíblia assim no versículo 3, vamos lá com o pastor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? O Senhor. Aí diz mais a Bíblia aqui comigo, pessoal. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, e como a chuva serôdia que faz o quê? Que rega a terra. Só aumenta um pouquinho que eu acho que baixou aqui, ficou ruim para mim. Aí diz aqui o 3. De novo, lê com o pastor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o que eu e você precisamos fazer? A gente precisa conhecer Deus, chegar mais perto, saber que Deus trabalha de várias maneiras na nossa vida. Mesmo com situações difíceis, às vezes através daquela situação difícil, Deus também pode estar trabalhando na nossa vida, irmão. Às vezes através daquela situação difícil, Deus pode estar trabalhando conosco. Quer ver? Vamos comigo em Lucas 22. Vai lá com a sua Bíblia. Lucas 22. Melhorou, obrigado aí. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Então Deus sabe trabalhar através da dor. Nunca reclame. Tudo que está acontecendo na nossa vida, às vezes, é um plano de Deus. Deus, às vezes, nós vamos viver uma fase de perder. Às vezes tem a fase de recuar. Ai, pastor, como assim perder? Eu quero só avançar. Irmão, você tem que conhecer mais a Deus. Deus sabe o que Ele faz, às vezes Ele pode fechar uma porta. Às vezes na vida você estava só avançando, daqui a pouco você parou, você diz, pastor, agora eu estou só recuando, meu Deus, a minha vida só vai para trás, estou recuando, que é isso, está amarrado. Calma, você tem que crescer mais, conhecer Deus na essência de como Ele é. Irmãos, às vezes Deus viu que lá na frente tem um obstáculo que você precisa sobrepor. Você tem que pular aquele obstáculo e avançar. E não tem como você saltar um valo se você não voltar para trás para pegar impulso. Você não consegue pular. Amém? Então só Deus sabe por que às vezes tem fases que nós recuamos. Às vezes Ele está fazendo você recuar para que quando você voltar você tenha impulso para sobrepor o obstáculo. Nunca reclame. Quem é que entregou a vida para Deus?
A pergunta é então, por que você vive querendo controlar se você entregou? Então é mentira. Então você não entregou, porque tu quer que tudo seja do teu jeito. E não é do nosso jeito. É do jeito de quem? Está na hora de você conhecer mais Ele. Você não conhece Ele profundamente. Você conheceu superficialmente. Mas Deus está te convidando hoje para se aprofundar. Para você tirar mais momentos de oração. Para você começar a ler mais a palavra. Para você começar a buscá-lo. Para você amadurecer. Chega de ser um bebê na fé, irmão. Tem que ter um dia que você tem que tomar uma decisão de crescer espiritualmente, ser maduro. Olha só como Deus trabalha. Todos acharam Lucas? Quem achou, diga amém. Então Deus sabe trabalhar. Lucas 22. Nós vamos falar sobre a vida de um homem chamado Malco. Pastor, quem era o Malco? Olhe para mim. Malco era um jovem que eu digo assim, mas já tinha uma idade X, mas que tinha o sonho de servir a Deus, esse Malco. E Deus viu que ele era uma pessoa muito dedicada, porque faziam mais de 3 anos que ele se preparava para o ofício do sacerdócio. E para ele poder servir nesse ofício, ele tinha que ser servo do sacerdote, tinha que servir o templo, servir eles lá. Haviam rituais, havia um estudo, havia uma preparação. Só que ele ia para a religião. No coração dele ele queria servir a quem? Só que ele estava indo para uma religião errada. E de alguma forma, Jesus tinha que fazer ele ter uma experiência. Ele tinha que ser tocado, transformado. De alguma maneira Deus tinha que fazer uma obra na vida dele. E quando é Deus, Ele nunca vai deixar você desse jeito, Ele vai te transformar. Amém? Quando for o diabo, você vai ficar ferido sem cura. Mas quando é Deus, Deus sempre vai te curar, se você se mantiver perto dele. E olha o que vai acontecer. Teve uma noite que esse Malco foi prender um homem chamado Jesus, que ele não sabia quem era. Todo mundo ouvia falar. Pela religião dele, era um homem errado. E ele foi lá para prender esse Jesus. Aí diz o versículo de número 49, queridos. Lê com o pastor. Lucas Evangelho, capítulo 22, verso 49, diz: E vendo os que estavam com Jesus o que ia suceder, disseram... O que eles disseram, amados? Senhor, feriremos ao quê? Eles fizeram uma pergunta. Foram mais de um. Senhor, vamos pegar a espada, vamos lutar, vamos ferir, o que a gente faz? Jesus podia ter dito, não, ninguém faça nada, deixa, eles vão me prender, eu vou me entregar e tal. Jesus poderia ter falado, mas Jesus não falou nada. Agora continue comigo. E um deles, você sabe que é o Pedro. O que o Pedro fez? Feriu o servo do sumo sacerdote. E o que o Pedro fez? Cortou a orelha direita. Olhe para mim. Pedro era do diabo ou Pedro era de Deus? Não ouvi. A metade está duvidando. Pedro era do diabo ou de Deus? Às vezes Deus pode permitir que uma pessoa de Deus fira você. Deus pode permitir que uma pessoa de Deus seja rude com você. Tire algo que você gosta. Por que Deus está fazendo isso? Tudo é um trabalhar e Deus sabe trabalhar com a dor. É hora de você crescer e começar a entender o agir de Deus. Não se meta nas coisas de Deus. Eu sempre te disse, arranja um problema com o diabo, mas não arranja um problema com Deus. Porque às vezes Deus está fazendo algo e tu quer se meter. Não se mete no que Deus está fazendo. Deus permitiu que o Pedro cortasse a orelha do Malco. Porque a partir desse dia o Malco nunca mais foi o mesmo. Ali ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma experiência que talvez eu e você ainda não tivemos. Uma experiência incrível. Porque daí o Pedro foi lá e cortou a orelha dele. Mas o que diz o 51? E respondendo Jesus disse, agora Jesus disse, o que Jesus disse para o Pedro? Deixai-os. O que Jesus disse? Basta. Agora pega uma caneta e sublinha. Esse foi o dia do encontro. Deus usou a dor para o Malco ter um encontro com ele. O Malco foi transformado nessa noite. E Jesus tocando-lhe a orelha. O que Jesus fez? Jesus curou o Malco. Irmão, quando você tem uma experiência com Deus, você muda. Malco estava se preparando para ser um sacerdote. A Bíblia não diz, mas eu acredito que ele não deve ter se tornado um sacerdote. Ele deve ter virado um discípulo. Porque ele viu a orelha dele caída no chão, sangrando. Quando ele vê Jesus, toca nele. E o que aconteceu? Jesus devolveu a orelha dele. Eu acho que nunca mais ele foi o mesmo homem. Ele começou a acreditar. Jesus usou a experiência de dor para transformar um homem que queria servir a Deus, só que estava no caminho errado. Então Jesus trouxe ele para o caminho certo. Deus sabe o que ele está fazendo.
E quando uma pessoa de Deus faz algo para você, pode saber que teve a permissão e às vezes até a direção de Deus para isso. E tudo que Deus está fazendo é para o teu bem. Deus sabe trabalhar com a dor. Às vezes é você que é beiçudo, que não aceita. Fala para o irmão, para de ser beiçudo. Amém? Porque tem crente beiçudo, irmão. Qualquer coisa que acontecer, a pessoa faz beiço já. Está amarrado isso aí, irmão. Você tem que parar, vou ter que fazer a campanha do beiço aqui. Você vai chegar aqui, eu corto um pedaço. Amém? Irmão, a gente tem que parar porque nós queremos que Deus faça tudo do nosso jeito. Não, amados, Deus não vai fazer do nosso jeito, Ele tem o jeito dele de trabalhar. E Deus usou a dor para transformar a vida do Malco. Deus permitiu. Nada acontece sem a permissão de quem? Jesus podia ter dito, Pedro, não faz nada. Porque o Pedro perguntou, mestre, feriremos a espada? Não, não é para ferir. Guarda a tua aí, Pedro, deixa eles me prender. Jesus não falou nada. E Deus sabe o que vai acontecer. Mas nessa noite o Malco foi transformado. Mas pastor, por que o Malco foi curado? Aqui tem um segredo. Porque ele não saiu correndo. Quando alguém ferir você, não saia correndo. Quando alguém for rude com você, não saia correndo. Quando fizerem algo para você, não saia desesperado. Continue perto de Jesus, porque Jesus pode curar você. Levante sua mão e diga com o pastor, diga no mesmo lugar que eu for ferido, diga eu serei curado. Você não tem que sair correndo. Amém? Deus sabe o que Ele está fazendo e às vezes Ele está fazendo para você ter uma experiência, para você ser tocado. Às vezes Deus está fazendo algo para transformar você e eu tenho que acreditar no que Deus está fazendo. Eu não sei qual é a dor, qual é a situação. Às vezes você está passando por uma fase que parece que Deus está despedaçando você, que às vezes Deus pode tirar até aquilo que eu mais gosto. Deus sabe o que Ele está fazendo. E tudo o que Ele está fazendo é para o teu bem. O Malco foi ferido, mas foi para o bem. Porque eu acredito que depois daquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca olhou para Jesus da mesma maneira mais. Ele mudou. Aquilo ali fez algo mudar dentro daquele homem. Porque ele teve uma experiência que poucas pessoas tiveram com Deus. E essas experiências nos marcam, nos moldam, nos mudam. Outro homem que passou por uma situação difícil. Vamos lá. Mateus 16. Volta para trás, no Evangelho, você está em Lucas, você vai voltar 2 livros para trás com o pastor agora. Mateus capítulo 16, queridos. Mateus 16, vamos lá com o pastor? Mateus capítulo 16. Vai lá comigo. Você está no Evangelho de Lucas 22, você vai voltar Marcos, um pouquinho mais Mateus. Evangelho capítulo 16. Então Deus sabe trabalhar com a dor. Às vezes vai doer, às vezes não vai ser fácil. Mas serão experiências que você terá com Deus que vão marcar você. E Deus sabe o que Ele está fazendo. Às vezes Ele pode permitir que alguém seja mais severo com você. Ele pode permitir que alguém te fira, que alguém faça algo. Pastor, está amarrado. Não, às vezes é um agir de Deus, calma. Às vezes Deus está fazendo a ferida porque Ele precisa te curar. Às vezes Deus está fazendo isso porque Ele quer moldar você. Às vezes quebrar o nosso eu. E daí Ele nos faz em pedacinhos. Mas depois Ele reconstrói você uma pessoa nova. Vamos lá? Porque você já orou. Deus, quebra o vaso velho e faz o quê? Eu aposto que você já fez essa oração. Então não esqueça do que você pediu, porque Deus não esquece. Mateus 16. Eu quero que você leia comigo. Você tem que ter muita certeza do que você pede para Deus. Porque nem tudo Ele vai responder na hora. E a maioria das coisas, quando a resposta chegar, às vezes você nem se lembra do que pediu. Então tenha muita certeza antes de fazer cada oração. Mateus 16, versículo 22 diz assim: E Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, porque de modo algum, nenhum te acontecerá isso. E Jesus, voltando-se para o Pedro, disse: Como é que Jesus disse para o Pedro? Para trás de mim, como é que Jesus chamou ele? Na frente de todo mundo, Jesus deu uma xingada muito forte no Pedro, chamou o Pedro de demônio. E aí, irmão, às vezes Deus vai usar um justo para te ferir. Vai usar uma pessoa de Deus para ser mais forte que você. Deus sabe trabalhar com a dor. Deus sabe o que Ele está fazendo. E tudo que Deus está fazendo é para mover você. Irmão, toma cuidado para você não se meter quando Deus quer fazer a obra na vida de alguém. Amém? Nenhum discípulo se meteu. Eles ficaram observando Jesus xingar o Pedro. Porque Deus tinha um propósito nisso. Agora continue. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de quem?
Então, às vezes, Deus usa a dor, Deus pode nos ferir, Deus pode permitir que a gente seja injustiçado, Deus pode permitir que você seja repreendido. Irmão, seja maduro, não seja um bebê na fé. Entenda que tudo é um trabalhar, Deus faz a ferida, mas Ele cura e Ele sabe o que Ele está fazendo. O salmista Davi tinha essa maturidade, quer ver? Salmo 141. Então Deus usa a dor, Deus sabe o que Ele está fazendo. E às vezes Deus está fazendo tudo isso para transformar você. Às vezes Deus está fazendo tudo isso para nos moldar. E muitas vezes Deus está quebrando você pedaço por pedaço. Porque Deus tem que mudar algo dentro de você. E às vezes Deus está nos refazendo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Confiar. E às vezes não é fácil confiar. Porque dói. Salmo 141. Mas você tem que crer que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Todos acharam? Salmo 141. Olha só comigo o que diz o versículo 5. Salmista Davi dizendo pelo que ele passou, e é o que nós estamos meditando. Primeira parte do 5 diz o quê? Leia com o pastor. Fira-me. Não ouvi, mais alto. Fira-me. Vamos lá no 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Fira-me o justo. Quem é que vai ferir ele? Não ouvi quem? Irmão, às vezes Deus vai permitir. Porque é um trabalhar de Deus. Às vezes Deus está fazendo uma obra na sua vida, no seu coração, no seu caráter, no seu temperamento, no seu orgulho. Às vezes Deus vai tirar o que você gosta. Às vezes Deus vai corrigir. Às vezes Deus pode nos humilhar. Às vezes Deus pode provocar uma dor. Mas Deus está fazendo tudo isso para o nosso bem. Pode chegar uma fase na vida que parece que você só recua, ou que Deus está te despedaçando. Deus sabe o que Ele está fazendo. Você tem que conhecer mais Ele. Às vezes você não conhece o agir de Deus. Deus não é o nosso empregado que faz o que imaginamos. Ele é soberano. Se entregamos a vida para Ele, temos que confiar no agir, em tudo que Ele vai fazer. E às vezes é um processo. Muitas vezes é a resposta da oração que você fez há anos atrás, que você nem lembra mais. Você queria que Deus trabalhasse na sua vida. Agora olha o que diz. Fira-me. Quem, pessoal? Ou Pedro não cortou a orelha do mal, que era um trabalhar de Deus. Agora leia. E será isso uma benignidade. Você tem que ser maduro. Pastor, alguém me feriu, tá bom. Eu vou aceitar. Eu não vou ficar triste, eu vou ficar bem. Porque isso é Deus agindo, é uma benignidade. Deus está querendo fazer algo na minha vida. Às vezes Deus pode até estar nos provando para ver qual é a reação que nós temos. Não, pastor, eu vou ficar magoado, eu vou ficar de beiço, eu vou virar a cara, eu vou sair da igreja, eu vou falar mal para todo mundo. O que você está mostrando? Que você é uma pessoa imatura. Você ainda é infantil na fé. Você não conhece Deus, você quer que Deus seja seu empregado. E Deus tem o jeito dele de fazer todas as coisas. Agora olha mais o que o salmista vai dizer. O salmista está dizendo que ele passou por isso também na vida dele. E que ele amadureceu e entendeu que tudo é um agir de Deus. Vamos lá? Repreenda-me. O que Jesus fez com Pedro? Jesus repreendeu Pedro. Chamou Pedro do quê? Satanás. Então às vezes Deus vai permitir coisas acontecerem conosco. Mas tudo é um agir de Deus. Repreenda-me. E será um excelente óleo. O que diz a Bíblia? Que a minha cabeça não... O salmista está dizendo que essa é a atitude que você tem que ter. Não é a atitude de ficar magoado com o João, com a Maria, com o José. Ah, o fulano me justiçou, o ciclano, Beltrano, irmão. Cresça. Chega de ser um bebê. Quanto tempo você está na igreja? Está na hora de você levar Deus a sério, você crescer, você prosseguir. Deus às vezes vai nos ferir. Às vezes pode permitir que a gente seja injustiçado, repreendido. Muitas vezes Deus está usando isso para transformar você. E você tem que deixar Deus fazer o processo, Deus te moldar. Deus não é obrigado a responder todas as nossas orações. Ele é Deus, você é o servo. Se coloque no seu lugar. O salmista está dizendo que ele foi ferido, ele foi repreendido. Mas ele sempre enxergou tudo isso como um agir de quem? De Deus. Porque ele sabia que era um trabalhar de Deus na vida dele. E no que o salmista se transformou? Num homem segundo o coração de quem? O Pedro foi repreendido por Cristo na frente de todo mundo, chamou ele de Satanás. Acho que Jesus nunca foi tão forte com alguém do como ele foi forte com Pedro. O Pedro não abandonou Jesus, o Pedro não saiu de perto de Jesus. Mesmo repreendido, Pedro continuou caminhando com Jesus. No que o Pedro se transformou? Num dos maiores apóstolos da Bíblia. Com um sermão, salvou milhares de pessoas que até a sombra dele curava. Tudo
é um trabalhar de Deus na nossa vida. Volta para Oséias capítulo 6. Vai lá com o pastor. Oséias capítulo 6. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então leia comigo Oséias 6, versículo 1, queridos. O que diz de novo a palavra de Deus? Vamos lá. Vinde e tornemos para o... Porque quando você é ferido, às vezes só o que você quer é fugir, sair de perto, se esconder. Pastor, se der eu vou desaparecer. Eu até dei uma volta em outras igrejas para ver se eu achava uma igreja para ir. Isso é atitude infantil. Você é uma criança. Deus está te convidando hoje para crescer, para ser homem, mulher de verdade, amadurecer na fé, parar com essa infantilidade. Você tem que entender que tudo é um trabalhar de Deus. Às vezes a gente quer a recompensa, mas não quer o caminho que leva à recompensa. E às vezes o caminho que leva a ela é dolorido. Continue. Vinde e voltemos para o Senhor. O que a Bíblia diz? Porque Ele fez o que, pessoal? E tem fase na vida que parece que Deus está nos despedaçando. A pessoa diz, será que pode piorar? Mas é uma fase, é um trabalhar de Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe por que Ele está permitindo. Pastor, mas como é que eu sei que é Deus? Irmão, você pode repreender, você pode amarrar. Nada vai mudar isso. Quando é o diabo, você vai dizer está amarrado, está repreendido e vai parar. Mas quando for Deus, você não para ele. Os marinheiros oraram junto com Jonas dentro do barco para que a tempestade parasse. A tempestade parou? Porque a tempestade não era o diabo, era quem? E como Jonas não se arrependia, cada vez piorava. Até o Jonas parar dentro do ventre do que, pessoal? Porque era Deus. E era o trabalhar de Deus para que o Jonas mudasse. E quando que tudo aquilo parou? Quando Deus conseguiu transformar o Jonas, ele se arrependeu e ele decidiu voltar e pregar. Amém? Eles oraram, mas a tempestade não parou. Por quê? Porque você só para o diabo, Deus você não consegue parar. E você arranja um problema quando você se mete no agir de Deus. Os marinheiros que deixaram o Jonas rebelde, acobertaram o Jonas, passaram a mão na cabeça do Jonas, receberam o Jonas no barco, perderam tudo que eles tinham dentro do barco. Não perderam a vida porque eles tiraram o Jonas a tempo. Mas eles perderam todo o carregamento do barco, foi jogado no mar. Porque eles se meteram no agir de quem? Então você tem que tomar cuidado, porque nem toda tempestade é o diabo. Deus também trabalha através da dor. Você tem que acordar para isso. Vamos lá? Porque Ele fez o quê? Ele despedaçou. E Ele nos... Fique perto de Deus. Não saia da igreja. Não saia. Amém? Se eu chamar você de Satanás, próximo culto esteja aqui de novo. Não saia do culto, amém? Continue olha para o irmão do lado e diga, continue na casa de Deus. Tá bom? Se eu chamar você de Satanás, não saia da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Deus faz a ferida, mas Ele mesmo vai nos sarar, irmão. Tudo é um trabalhar de quem? De Deus. E às vezes Deus está provando você, provando o seu coração, testando para ver qual vai ser a sua atitude, para ver se você está maduro para aquilo que Ele quer te dar, para aquilo que Ele quer fazer. Agora continue, vamos lá? O final aqui, porque Ele despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e Ele mesmo fará o quê? Pedro feriu o mal, que Pedro era de Deus. Jesus foi lá e curou. Quando você estiver ferido, não sai correndo. Continua no mesmo lugar, continua perto de Jesus, que Jesus pode te curar. Então Deus sabe fazer. Agora lê o versículo 3 comigo. Para que Deus está nos convidando? Primeiro ponto do 3 diz, façamos o quê? Conheçamos. Irmão, a gente conheceu Deus. O problema é que o Deus da maioria das pessoas é o Deus do conto de fadas. Aquelas historinhas que você contava para os seus filhos sobre Deus antes de dormir. Ah, Deus é bom, Deus está dizendo, prossiga. Deus é muito mais do que isso. Deus é soberano, Ele é tremendo, e está na hora de você amadurecer e se aprofundar. Conhecer Deus de uma forma como você ainda não conheceu. Pastor, como é que isso vai acontecer? Você tem que começar a tirar momentos a sós com Deus. Só você e Deus lá na sua casa, entra naquele quarto, vai para a varanda, vai para o terraço, vai para onde você estiver aqui, vai para a garagem, mas comece a tirar momentos só você e Deus. Está na hora de você ter experiência, você chegar perto, você começar a conhecê-lo. Agora vamos lá, daí diz aqui, ó, vamos lá? Como é que diz? Fez a ferida e ligará. 3, conheçamos, e Deus está te convidando hoje, leia. E prossigamos em conhecer o... É isso que está faltando, conhecer mais. Porque às vezes tem coisa que acontece, a pessoa, tudo ela diz que é o diabo. Mas às vezes é Deus agindo. Às vezes é Deus fazendo uma obra. Às vezes é Deus nos transformando.
Às vezes foi Deus te provando e às vezes pode ser Deus nos humilhando, porque Ele tem que quebrar o nosso orgulho e às vezes Ele vai nos fazer em pedaços. Mas fica firme, porque se Ele está despedaçando você, Ele vai te reconstruir. Mas quando Ele te reconstruir, você vai ser uma pessoa melhor. Deus sabe trabalhar com a dor. Às vezes dói, mas o que você tem que fazer é confiar. E não se meta no agir de Deus. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.